Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, bem-vindo a mais uma aula. A partir de agora, vamos resolver questões sobre razão de bancas diferentes. Coloco aí na sua tela nesse momento, questões de razão. Começamos com essa questão do ano 2021, banca objetiva. Sabendo-se que a razão entre a altura de certo prédio e a projeção de sua sombra é igual a 3/5, não vale 3/5, hein? 3/5, e que sua sombra mede 30 metros ao todo. Qual a altura desse prédio? E aí você veja só. O autor, ele falou aqui a palavra razão. Primeiro, ele falou altura do prédio. Segundo, ele falou sombra. E ele disse que é 3/5. Então você, organizado que é, vai colocar o seguinte, ó. A altura ele falou primeiro. Se a altura ele falou primeiro, vai na parte de cima. Na parte de baixo ele falou a sombra. E, portanto, a sombra vai na parte de baixo. Agora você coloca para nós lá essa razão. O autor falou que é 3 para o número 5. Essa razão é simplificada. Como que eu vou saber? Cara, regra. Numa questão que você enfrenta, sempre a razão que ele passa é simplificada. E aí você lembra lá. O valor da altura é 3? Não, a altura não é 3, não. A altura é 3 vezes a letra K. O valor da sombra é 5? Não. O valor da sombra é 5 vezes o valor da letra K. Beleza. Agora você continua lendo. Além disso, ele falou que a sombra mede 30 metros. Opa, pera um pouquinho. A sombra mede 30 metros. Quanto que vale a sombra? A sombra é 5 vezes K. Então, pera um pouquinho. O valor da sombra é 5 vezes K. Colocarei aqui melhor, mais organizado. O autor disse que o valor da sombra é igual a 30 metros. Só que nós concluímos que a sombra é 5 vezes K. Então nós temos 5 vezes a letra K é igual a 30 metros. Esse 5 multiplicando passa dividindo. O valor da letra K vai ser igual. 30 dividido por 5 vale 6. Quando você descobre o valor da letra K, aí você volta na razão e você descobre tudo. Aqui embaixo você já sabia que daria 30, só que em cima não. Vejamos agora qual era a razão original. 3 vezes 6, 18. 5 vezes 6, 30. Essa era a razão original. A sombra, a gente sabia que era 30. A novidade é que agora nós sabemos que a altura do prédio, ela vale 18. Ao todo, olha a pergunta dele, ao todo, qual a altura desse prédio? Alternativa D de dado, 18 metros. Se você me errar um negócio desse, cara, você tem que chorar depois. Porque é exatamente o que você aprendeu a utilizar, o conceito básico de razão. Nós avançamos, coloco para você a próxima questão. Banca Ibadi falou o seguinte: numa festa há 198 pessoas. Sabe-se que para cada 8 homens há 10 mulheres. Veja, linguagem de razão, ó. 8 homens para 10 mulheres. O que ele falou aqui para nós é basicamente o seguinte: primeiro ele falou homem, então ele colocou o número de homens primeiro, e por segundo ele falou o número de mulheres. Beleza. Ele disse que essa razão é uma razão de 8 para 10. Você já sabe que ela é simplificada. Então o que nós temos aqui é número de homens 8K, número de mulheres 10K. Basicamente é isso. O número de homens não é 8, o número de mulheres não é 10. É proporcional a 8, proporcional ao número 10. Agora presta atenção. Numa festa, há 198 pessoas, ao todo, claro. Então, somando-se homens com mulheres, dá 198. Veja, se eu somar o número de homens com
o número de mulheres, nós chegaremos em 198. Vejamos lá, homens mais mulheres, 198. O número de homens é igual a 8 vezes a letra K. O número de mulheres é igual a 10 vezes o valor da letra K. E essa soma é 198. 8K com mais 10K dá 18K. Logo, temos assim, 18 vezes a letra K é igual a 198. O 18 multiplicando, ele passa dividindo. Vai ficar assim, ó, 198 dividido por 18. O valor da letra K é igual a 11. Quando nós descobrimos a letra K, aí a gente volta. Coloca 11 aqui e coloca 11 aqui. Agora, a razão original era 8 vezes 11, 88. 10 vezes 11, 110. Descobrimos que o número de homens é 88, número de mulheres é 110. Vejamos a pergunta, cuidado com a ordem. O número de mulheres e o número de homens. Mulheres 110, homens 88. Alternativa D de dado. Muito tranquilo, desde que você saiba a teoria a esse respeito. Próxima questão chegando, essa questão que você vê agora, banca Itami, e aí o autor falou o seguinte para nós. Uma empresa possui atualmente um quadro de funcionários formado com efetivos e contratos temporários, totalizando 5.100 funcionários. Sabendo que a relação entre efetivos e contratos temporários é 7:3, temos aqui então efetivos e contratos temporários, primeiro efetivos, depois temporários, é 7/3, 7/3. Então a quantidade de funcionários efetivos e temporários é respectivamente igual a... Deixa eu ver uma coisinha aqui. Como nós não temos espaço, nós vamos direto. Então veja só, esse 7, ele é 7K, portanto 7K. Esse 3, ele é 3K. E por que eu estou somando? Porque ele disse para nós que totalizou 5.100. Sempre que ele fala totalizou, é a soma, cara. Eu tenho que somar os efetivos com os temporários, totalizando a soma deles, 5.100. Logo, eu vou ter para você, basicamente, 7K com mais 3K, isso vai ser igual a 5.100. 7K com mais 10K, com mais 3K, perdoe, fica 10 vezes o valor da letra K. Isso vai ser igual a 5.100. O número 10 passa dividindo, o valor da letra K vai ser igual, 5.100 dividido por 10 dá 510. Pronto, temos aqui o valor da letra K. Agora você substitui. Você coloca 510 aqui e coloca 510 aqui. O que vai dar essa multiplicação, será? Espera aí. 7 vezes 510 dá 3.570. 3.570. 3 vezes 510 dá 1.530. Pronto. Então, basicamente, efetivos, nós temos 3.570, temporários, 1.530, e por isso que você assinala a alternativa A. Aqui nesse caso, eu fiz como eu faria na prova. Não tem espaço, não tem muito lugar para fazer ali, então você faz ali rapidão, não perde tempo. Próxima questão chegando, é essa questão da Unesc do ano 2020. Uma indústria automobilística produz carros populares e carros de luxo, na razão de 15/4. Num certo período, a diferença na produção desses carros foi de 110. Quantos carros de cada tipo foram produzidos nesse período? Não se desespere, nunca. Porque se ele te deu a razão, uma razão só, cara, a questão é mole. Fique preocupado quando o autor der duas razões. Se na mesma questão tivermos duas razões, rapaz, vamos ter mais trabalho. Se for uma razão só, fica tranquilaço. Que aqui eu monto para você.
Ele falou aqui que nós temos a razão, e ele usou a palavra razão, o que é maravilhoso. Ó. Temos aqui a razão de 15 para 4. Tome cuidado apenas com a questão da ordem. Primeiro, ele falou de carros populares e depois ele falou de carros de luxo. Portanto, o que nós temos aqui a priori é o seguinte, ó, carros populares primeiro, carros de luxo vem por segundo. Essa razão que ele passou para nós é uma razão de 15 para o número 4, obviamente 15 vezes a letra K e 4 vezes o valor da letra K. Essa é a razão que nós temos, beleza. Só que agora ele falou um troço diferente. Ele disse que a diferença da produção desses carros foi igual a 110. Deixa paradinho aqui. Ele disse que a diferença é igual a 110. Beleza. O que é diferença, cara? É o maior menos o menor. Quando ele fala diferença, é o maior valor menos o menor valor. Tranquilo. Nesse caso, quem é o maior valor? 15K. Aí você coloca 15K menos quem é o menor valor? 4K. Essa é a diferença. E essa diferença deu 110. Você agora faz a continha. 15K menos 4K são 11 vezes o valor da letra K. 11 vezes K é igual a 110. Esse 11 aqui está multiplicando, logo passa dividindo. 110 dividido por 11 fica número 10. Facilitou na continha para nós aqui. A solução, ela saiu daqui, ó. A diferença é igual a 110, maior menos menor. Agora você, então, substitui. Coloca 10 na letra K, coloca 10 na letra K. 15 vezes número 10, 150. 4 vezes número 10, 40. Sabemos, portanto, que a produção dos carros populares, 150. A produção dos carros de luxo, 40. Vejamos a pergunta. Quantos carros de cada tipo foram produzidos nesse período? 150 e 40, né? Então marcamos aqui a alternativa B de bola. Vai errar só se quiser. Ele vai variando, ora ele dá o total, ora ele dá a diferença, ora ele dá uma das partes, mas você, tendo montada a sua razão e colocando ali o valor da letra K, certamente você resolve a questão. Vejamos o que eu trouxe aqui na continuação, uma questão da UFPR, a famosa FUNPAR. Quando você, se algum dia for fazer concursos no Paraná, existe uma chance grande da sua banca ser a banca FUNPAR, tá bem? Temos então, carros e motos estão estacionadas em um pátio. O número de carros está para o número de motos em uma razão de 5 para 2. Se 20 outras motos forem estacionadas nesse pátio, a razão entre o número de carros e motos passa a ser de 6 para 5. Logo, quantos carros estão nesse pátio? Atenção, pare tudo. O autor passou duas razões para você. Ele disse a priori que a razão entre número de carros e o número de motos é uma razão de 5 para o número 2. Só que aí ele deu uma outra notícia. Outras 20 motos entraram nesse pátio e a razão passou a ser de 5 para 6. Quando ele der duas razões para você, para tudo, não podemos, nesse caso, usar o valor da letra K. Sabe por quê? Porque, infelizmente, quando eu tenho duas razões, a letra K, ela muda de uma para outra. A letra K, ela é a mesma dentro da própria razão. Quando você tem duas razões, eu não posso usar a letra K igual nas duas, porque cada razão tem a sua própria constante, tem a sua própria letra K. E, portanto, o que eu deixo aqui de conselho é, quando você perceber que uma certa questão passou duas razões a você, não use a letra K. E saiba, é uma questão mais complicada, é uma questão mais trabalhosa, é o pior tipo de questão de razão que pode existir. Esse modelo é o mais complicado. Ah, então vou pular. Nem a pau, Juvenal. Você vai aprender a fazer agora. E aí você vem aqui. Primeiro,
você escreve para nós aquilo que nós temos. Carros primeiro, motos por segundo. Eu coloco carros sobre motos. Beleza. Ele disse para nós que essa razão é uma razão de 5 para 2. Normalmente eu colocaria a letra K e a letra K. Nesse caso eu não faço isso. Agora eu vou escrever a outra, quer ver? 20 outras motos foram estacionadas e a razão passou de 5 para 6. Como que você monta isso agora? Presta atenção aqui. Você usa a primeira como base, só que você adapta ela, você atualiza ela. O número de carros mudou? Não. Portanto, o número de carros permanece igual, número de carros. Número de motos mudou? Mudou. Porque além das motos que havia antes, entraram mais 20 motos. Então você usa a primeira razão atualizando. 20 outras motos entraram. Então o número de motos aumentou 20 unidades. Por isso que é moto mais 20. Número de carros não mudou, ele não falou nada. Por isso mantém-se o número de carros. Isso vai ser igual 5 para 6. Aí eu tenho 5 para o número 6. E agora, Johnny, como que eu resolvo uma questão como essa? Você vai ter que equacionar a primeira e vai ter que equacionar a segunda. E depois de equacionar, vai resolver como se fosse um sistema de equações, mas vamos na boa. Quer ver? Primeiro, vamos multiplicar cruzado nessa parte aqui, ó. M vezes 5, C vezes 2. Como que isso fica? Ó, 2 vezes C, colocarei aqui. 2 vezes o valor da letra C. Igual M vezes 5, 5 vezes o valor da letra M. Quando você olhar uma equação com duas letras diferentes, não mexa nela, porque não vai sair daqui nada. Desse mato não sai coelho, cara. Desse mato aqui não vai sair nada. Deixa parado e vamos para outra equação agora. Porque aí na outra equação eu vou tentar usar essa informação aqui. Então você veja só, eu multipliquei cruzado na primeira equação. Aí, na primeira razão, perdoe. Aí apareceu uma equação que tem a letra C dos carros e a M das motos. Dá para fazer alguma coisa? Não dá. Tem como resolver? Não tem. Não é você o problema, é que não tem mesmo. Então você deixa a parada e vai para outra razão. Na outra razão, você faz exatamente a mesma coisa. Você multiplica cruzado. 6 vezes a letra C e esse 5 aqui embaixo, só que distribuindo. Então fica assim, ó. 6 vezes a letra C fica 6 vezes a letra C. Igual, agora cuidado, 5 vezes a letra M fica 5M. Continue. 5 vezes 20 fica número 100. Portanto, mais o número 100. Agora, você tem uma segunda equação, que tem as mesmas letras da primeira. O que é que você faz? Substitui essa na outra. E como que eu faço isso? Assim, ó. 5M equivale a 2 carros. Legal, 2 vezes carro. Aqui eu tenho 5M. Então você agora substitui assim. No lugar de você colocar 5M, você coloca esse lado aqui. Você coloca 2 vezes a letra C. O restante fica igual, 6 vezes a letra C, mais o número que é o número 100. Eu vou agora mostrar a você que essa equação, ela ficou com a mesma letra. Letra C aqui, letra C aqui. Esse 2C que está somando, eu trago para cá subtraindo. Vai ficar assim, ó, 6C menos 2C sobra 4 vezes a letra C. Isso vai ser igual ao número 100. Esse 4 aqui, ó, ele está multiplicando. Aquele que está multiplicando, você coloca dividindo. 100 dividido por 4 fica 25. Portanto, o valor da letra C é igual a 25. O número de carros é 25 e, portanto, você assinala a alternativa A de aprovado. Prof,
Não tem jeito. Eu gostei tanto daquela letra K, eu também adoro. Mas nesse modelo de questão, que então, é comum também, onde nós temos duas razões, e qual que é a dinâmica? Ele passa uma primeira razão, e aí ele modifica os valores, como ele fez aqui. E aí ele passa uma segunda razão. Nesse caso, não tem jeito. Você faz a primeira equação, faz a segunda e substitui a primeira na segunda, e aí você ganha a questão. Fechado? Deixe-me ver se eu trouxe mais alguma coisa. Trouxe Banca Vunesp, agente administrativo, ano 2021. Dos funcionários de uma empresa, há 4 homens para cada 5 mulheres. Opa! Já vou escrever aqui para você essa razãozinha aqui, ó. Então ele falou para nós, 4 homens, é importante respeitar a ordem aqui, ó. Homens para mulheres. Ele disse que essa razão é de 4 homens para 5 mulheres. Aí agora olha o que ele falou para nós na continuação. Se fossem demitidos 16 homens e 17 mulheres, passaria a termos 3 homens para cada 4 mulheres. Vamos tirar 16 homens e vamos tirar 17 mulheres. E é óbvio que quando a gente faz isso, a razão ela muda. Então vejamos bem, a partir da primeira razão, a partir dessa primeira, ele acabou de falar que nós vamos demitir 16 homens, isto é, os homens irão diminuir 16. Vamos demitir 17 mulheres, portanto, o número de mulheres diminui 17. E ao fazer isso, nós vamos ter uma nova razão. Qual é a nova razão? 3 homens para 4 mulheres. Aí você coloca lá 3 homens para 4 mulheres. Pronto, você montou a segunda razão. Agora você começa pela primeira multiplicando o cruzado. Você coloca lá M vezes 4, H vezes número 5. M vezes 4 é 4 vezes M, H vezes 5 é 5 vezes a letra H. Prof, aqui não faz nada. Não, aqui você deixa. Agora você vai para outra razão. Também você multiplica, obviamente, cruzado. Você começa lá. 4 vezes a letra H, e aí nós colocaremos lá 4 vezes a letra H, menos... Só conferir uma coisinha aqui. A priori ele falou que era 4 para 5. 4 para 5. Aí depois ele falou 3 para 4, 3 para 4. Beleza. Daí agora eu continuo. 4 vezes H, 4 vezes 16, 64. Isso vai ser igual. Você agora usa o número 3 e usando o número 3, você coloca lá o seguinte. 3 vezes M fica 3 vezes M. E agora você coloca 3 vezes 17, dá 51, portanto, menos 51. E aí você perceberá que nós temos exatamente as mesmas letras nas duas equações. O autor da Vunesp deu uma sacaneada bem grande aqui na gente. Por que que ele deu uma sacaneada grande aqui na gente? Porque você vê que no primeiro lado nós temos 4 homens. Só que aqui apareceram 4 mulheres, 3 mulheres, certo? No primeiro lado, nós temos 5 homens. Só que ele colocou 4 homens. Então, essa substituição, ela não ficou direta, ela ficou meio trabalhosa, ficou difícil, na verdade, de fazer essa troca. O que é que eu vou ter que fazer aqui que eu não queria fazer? Mas eu vou ter que fazer. Eu vou ter que isolar, haveria outros caminhos, mas eu não tenho que fazer. Eu vou ter que isolar o número de mulheres. E como que eu faço isso? Quer ver? Eu vou deixar a letra M aqui. Eu vou colocar agora o 4 multiplicando, dividindo. Vai ficar 5 vezes H. Esse 4 que estava multiplicando, você coloca ele dividindo. 5H dividido por 4 dá 1,25.
Então, o número de mulheres, uma mulher, corresponde a 1,25 vezes o número de homens. Por que que eu fiz isso? É importante clareza nesse caso. Por que que eu fiz isso, Johnny? Você fez isso porque você tentou trocar logo de cara, não deu. Porque aqui é 4 homens e aqui são, olha, de novo, né? 4 mulheres e aqui são 3 mulheres. Não tem como colocar direto lá a troca. Não tem como eu substituir diretamente esse valor. Aí você olhou para o outro lado. Ah, então vamos nos homens. Tá, mas são 5 homens e aqui são 4 homens. Não tem como colocar direto essa questão. Logo, você teria que, veja, teria que isolar ou o número de mulheres ou isolar o número de homens. Você vem na primeira equação, você vem aqui na primeira equação que nós temos, e você pode isolar o número de mulheres, nesse caso o 4 passa dividindo, ou você poderia isolar o número de homens, e nesse caso o 5 passaria dividindo. Eu decidi, as duas levariam na mesma resposta. Se você isola a letra M, 4 multiplicando passa dividindo, M vai ser igual a 1,25 vezes H. Se você optasse pelo outro caminho, se você optasse por isolar a letra H, o 5 multiplicando passaria dividindo. E aí daria H igual 0,8 vezes M. Mas é o outro caminho. Agora você troca, agora você consegue. Veja só, 4 vezes H você mantém. Menos 64 você mantém. E agora você troca. No lugar de você colocar M, no lugar de você colocar a letra M de Maria, você coloca 1,25 vezes a letra H. Menos o número 51. Pronto. Agora nós então iremos resolver a questão, porque a letra é única. Ficou H desse lado, ficou H desse lado. 4 vezes o valor da letra H, menos 64, vai ser igual, com muita calma agora, faz assim, ó. 3 vezes 1,25H. Dá 3,75 vezes a letra H, menos o número 51. Agora eu vou juntar o H do mesmo lado. Para que eu isole a letra H, eu tenho que colocar todos do mesmo lado. Então veja só, eu tenho aqui 3,75H e aqui eu tenho 4H. Eu vou trazer tudo para o mesmo lado. Vai ficar assim, ó, 4H menos 3,75 vezes a letra H. Isso vai ser igual. Agora eu quero que você pense de maneira análoga aos números. Aqui eu tenho menos 64. Eu vou trazer para o lado de cá, só que positivo. Fica menos 51, que já estava aqui, mais 64. Agora eu vou resolver aqui em cima para nós, para que eu consiga terminar essa equação, que deu trabalho, você percebeu, mas o importante, o mais importante, não é o trabalho básico, é o pensamento, é a técnica, é como que você começa e para onde que você vai. 4H é assim, ó, 4 menos 3,75. Se eu faço 4 menos 3,75, sobra 0,25. 0,25 vezes H vai ser igual, menos 51 mais 64 tem como resposta o número 13. Portanto, temos ali que o número de homens vai ser igual, aliás, 0,25 vezes H é igual a 13. O valor do H vai ser igual a 13, 0,25 multiplicando passa dividindo. Divide por 0,25. Quando você faz esse cálculo, dá 52. Significa dizer que o número de homens é igual a 52.
Agora eu vou descobrir o número de mulheres. Como, Johnny? Olha, basta você olhar aqui, ó. Você acabou de descobrir que o número de homens é 52. Se o número de homens é 52, nós então vamos agora descobrir o número de mulheres usando um cálculo bem elementar. Ficou ruim aqui, né? Bem, farei aqui, ó. Número de mulheres vai ser igual, colocarei uma linha aqui. Número de mulheres é igual a 1,25 vezes H. É essa equação aqui, ó. Mulheres é igual a 1,25 vezes H. Mulheres vai ser igual a 1,25, o valor da letra H é 52. Então fica 1,25 vezes 52, fica 65. Sabemos, portanto, os dois valores agora. Sabemos número de homens e sabemos número de mulheres. Qual que é o problema, cara? Essa questão é tão sacana que você pode errar a questão mesmo tendo acertado tudo. Porque é o seguinte, ó. Você descobriu que o número de homens é 52. Legal, bacana. Você descobriu que o número de mulheres é 65. Bacana. Isso é no começo ou no final? Esses valores são os valores lá do começo ou são os valores que terminaram a questão lá do começo? Porque a letra H é essa aqui, ó. A letra H é o número de homens no começo da questão. No começo havia 52 homens. No começo, ó a letra M aqui, havia 65 mulheres. Lembre que, após um certo período, foram demitidos 16 homens. 52 menos 16 sobram 36 homens. Após um certo período, foram demitidas 17 mulheres. 65 menos 17 dá 55, 48. Muito bem. Agora eu leio com você a questão. Como, porém, não houve demissões, é correto afirmar que nessa empresa o número de mulheres supera o número de homens. Olha que safado que ele foi. Como, porém, não houve demissões. Desconsidere as demissões. Elas não aconteceram. Não houve demissão. É correto afirmar que o número de mulheres supera o número de homens. Ora, se não houve demissões, os números são os iniciais, 65 e 52. A diferença entre esses valores é 13 e, portanto, a alternativa é de escola. Se ele falasse com as demissões, sabendo-se que houveram as demissões, qual é a diferença? Aí seria 12. Porque se fôssemos contar com as demissões, daria 48 menos 36. E 48 menos 36 daria 12. Ao longo dessa aula, eu abordei contigo todos os modelos possíveis. Presta atenção. Ao longo dessa aula, eu abordei todos os modelos possíveis para você resolver questões de razão. Os mais fáceis e os mais difíceis. Não importa o concurso, não importa a banca, não importa o nível. Se cair uma questão de razão, será um desses modelos que você viu ao longo dessa aula, e eu vou reiterar uma informação para você. Nesse modelo, em que o autor passa duas razões, não dá para você usar a letra K. Ah, mas eu usei ali e deu certo. Sorte. Sorte de iniciante. Não dá. Se você usar a letra K, ela não funciona em todos os casos quando nós temos duas razões, que são as últimas duas questões que eu resolvi. Quando ele dá a primeira razão, altera as quantidades e cria uma segunda razão, não é confiável, não é um método você usar a letra K. Se porventura você usou em uma outra questão e deu certo, o nome disso é sorte de principiante, ok? Agora sim, eu encerro essa aula, foi um grande prazer. Até a próxima. Tchau, tchau.